Ante as dificuldades do caminho e as rudes provas da evolução, resguarda-te na prece ungida de confiança em Deus, que te impedirá resvalar no abismo da revolta. Um pouco de silêncio íntimo e de concentração, a alma em atitude de súplica, aberta à inspiração, eis as condições necessárias para que chegue a apaziguadora resposta divina. Cria o clima de prece como hábito e estarás em perene comunhão com Deus, fortalecido para os desafios da marcha. É isso. Vamos fazer nossa prece, levando nossos pensamentos a Deus, Jesus, nosso amigo, nosso mestre, agradecendo muito por esse dia, por essa casa que nos acolhe, pelo estudo que vamos ter hoje. Pedimos, Senhor, inspiração para nossa amiga Andréia, para as reflexões que ela irá trazer para nós, em nome de Jesus. Graças a Deus, assim seja. Bom dia a todos. Bom dia. Então, começar explicando a nossa dinâmica aqui das nossas palestras públicas de domingo, né? A gente sempre estuda um capítulo no livro. Antes nós estávamos estudando Palavras de Vida Eterna, agora a gente mudou para esse aqui, que é o Pão Nosso. E hoje nós estamos no capítulo 3 desse livro, que tem esse título, O Arado. Esse livro faz parte de uma coleção que chama Fonte Viva, que foram vários livros ditados pelo Espírito Emmanuel, que o Francisco Cândido Xavier foi psicografando, né? E aí, o Emmanuel, ele sempre pega um versículo, né, do Evangelho e depois ele tece algumas considerações sobre isso. O versículo que a gente vai estudar hoje está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 9, é esse versículo 62, onde Jesus diz o seguinte, e Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino dos céus. Eu vou ler o texto, né, só para gente saber o que o Emmanuel falou, depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Emmanuel diz o seguinte: aqui vemos Jesus utilizar na edificação do reino divino um dos mais belos símbolos. Efetivamente, se desejasse, o mestre criaria outras imagens. Poderia reportar-se às leis do mundo, aos deveres sociais, aos textos da profecia, mas prefere fixar o ensinamento em bases mais simples. O arado é aparelho de todos os tempos. É pesado, demanda esforço de colaboração entre o homem e a máquina, provoca suor e cuidado, e, sobretudo, fé eterna para que produza. Constrói o berço das sementeiras e a passagem, o terreno cede para que a chuva, o sol e os adubos sejam convenientemente aproveitados. É necessário, pois, que o discípulo sincero tome lições com o divino cultivador, abraçando-se ao arado da responsabilidade, na luta edificante, sem dele retirar as mãos, de modo a evitar prejuízos graves à terra e a si mesmo. Meditemos nas oportunidades perdidas, nas chuvas de misericórdia que caíram sobre nós e que se foram sem qualquer aproveitamento para o nosso espírito, no sol de amor que nos vem vivificando há muitos milênios, nos adubos preciosos que temos recusado por preferirmos a ociosidade e a indiferença. Examinemos tudo isso e reflitamos no símbolo de Jesus. Um arado promete serviço
disciplina, aflição e cansaço. No entanto, não se deve esquecer de que, depois dele, chegam semeaduras e colheitas, pães no prato e celeiros guarnecidos. Acho que a primeira coisa que a gente precisa ter em mente, né, quando vai estudar esse capítulo, é de que arado que o Emmanuel está se referindo aqui. Eu fui pesquisar arado no Google, né, e aí as imagens que apareceram para mim, né, que são as mais contemporâneas nossas, são daqueles implementos agrícolas, né, que hoje o homem do campo já fixa no trator, né, aí sobe no trator e vai puxando aquilo para arar a terra. Mas não é desse arado que Jesus está falando para a gente. Ele está falando daquele arado lá do século I da Palestina, onde os homens, né, tinham que fazer o seu quinhão de força, né, de fato, colocar a mão no arado com muito sacrifício para ir cavando a terra, preparando aquele solo para receber a semente. Por isso que o Emmanuel fala tanto aqui em cansaço, em suor, em esforço, né, para fazer isso. E é muito interessante, porque, como diz Emmanuel, Jesus escolheu um símbolo. Da mesma forma que ele escolheu o pão entre tantos pratos típicos do povo daquela época, ele escolheu o arado, né, que mesmo tendo mudado, né, se modernizado, e hoje a gente tem formas muito mais mecanizadas, né, de fazer esse serviço, ainda é, né, um símbolo que a gente entende. Ainda é um objeto, uma ferramenta, uma tecnologia que faz parte da nossa vida. Mesmo aqueles, né, que não estão muito acostumados com a vida do campo, que não tem muita familiaridade com isso, entendem quando a gente fala do arado. E aqui ele diz muito para nós, sabe, para a gente que acordou hoje nessa manhã de domingo, friazinha, que podia ter ficado na cama, mas veio para cá, né, para esses discípulos, para essas pessoas que querem seguir os seus passos e o seu caminho. Que nós precisamos, né, lançar mão desse arado, sem olhar para trás, para quê? Para que estejamos aptos a alcançar o reino de Deus. Então, a primeira coisa que eu fiz, gente, para tentar, né, refletir com vocês sobre esse texto de hoje, é pensar que reino de Deus é esse, né? Que lugar é esse? Que desde que Jesus começou a sua vida pública, ele começou a pregar, começou a conversar com as pessoas, ele dizia: vinde a mim, né, e alcançareis o reino de Deus. Muitos irmãos nossos, né, às vezes até a gente, acredita que esse reino de Deus vai nos ser dado como se fosse um presente, né? Toma aqui. Aí o reino de Deus para você, ou então vai abrir um portal mágico, a gente vai atravessar e vai chegar nesse reino de Deus, ou que isso vai acontecer com um passe de mágica. O que nós vamos ver hoje é que, infelizmente, não é assim. O reino de Deus, ele não vai brotar do zero, ele não vai cair do céu, ele não vai aparecer do nada. E quem disse isso, né? Você fala: André, de onde é que você tirou que o reino de Deus não vai aparecer do nada? Foi o próprio Jesus. E exatamente no Evangelho de Lucas, só que no Evangelho um pouquinho mais para frente. No Evangelho de Lucas, no capítulo 17, tá, gente? No capítulo 17, os fariseus, que eram aqueles doutores da lei, né, que viviam provocando Jesus, de tanto eles ouvirem Jesus falar e prometer esse reino de Deus, eles perguntam a Jesus o seguinte, né? Os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Então, assim, quando é que vai chegar esse reino de Deus que você tanto promete, você tanto fala deles? E Jesus respondeu. Isso está no versículo de 20 a 22, do capítulo 17 do Lucas. E Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente,
não se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Jesus disse isso. Então, por que tantas vezes a gente fica procurando esse reino de Deus em coisas externas, né? Ou acreditando que outras pessoas estão aptas a nos prover esse reino de Deus? Quando a gente ingressa na doutrina espírita, eu acho que acontece uma coisa muito decepcionante com relação a outras crenças e a outros credos religiosos. Porque aqui a gente aprende que tudo é resultado do nosso trabalho, né? Do nosso esforço individual. Que ninguém pode fazer por mim as conquistas que eu preciso fazer. E quando a gente fala nesse reino de Deus, também é isso, sabe? Como ele está dentro de cada um de nós, vai competir, né? A vocês que estão aí e a mim, conquistar esse reino, edificar esse reino, construir esse reino. Tanto que o Emmanuel, ele começa falando assim, ó, aqui vemos Jesus utilizar na edificação do reino divino um dos mais belos símbolos. Edificação, gente, porque isso precisa ser de fato construído, né? Lapidado, elaborado dentro de nós, e não acontece num piscar de olhos. Tá? Eu gosto muito de recorrer sempre ao Livro dos Espíritos nas questões a partir da questão número 100, onde o Kardec trata da escala dos espíritos. Eu não sei se vocês sabem como é que foi escrito esse livro aqui, que é o primeiro livro que o Kardec publicou, né? E a partir dele a gente tem toda a base do Espiritismo, mas foi mais ou menos assim. Quando o Kardec foi para aquelas reuniões onde aconteciam muitos fenômenos, né, das mediunidades, das cadeiras que saltavam, das coisas, e ele percebeu que existia o intercâmbio entre encarnados e desencarnados, ele quis entender como é que era esse mundo, né? Além do nosso mundo físico. E para isso, ele elaborou como se fosse uma pesquisa. Então, imagina que vocês quisessem entender, vocês não conhecessem o Brasil e quisessem saber assim, como é que é o Brasil. E aí vocês elaboram um questionário. Se vocês aplicam este questionário só no sul do país hoje, né? As pessoas vão responder assim, aqui é muito frio, está até nevando, está geando, está tudo congelado, né? E aí vocês aplicam o mesmo questionário lá no norte, no Amazonas. O povo vai dizer assim, nossa, aqui tem muitas árvores, é só floresta, é muito abafado, muito quente, chove todo dia. Se vocês aplicam o mesmo questionário em São Paulo, as pessoas vão dizer, nossa, aqui é só prédio muito alto, são avenidas imensas, carros, né? Vocês aplicam isso no norte de Minas, uma região mais árida, vão falar assim, tudo seco, né? Ou no sertão. Tem alguém que está mentindo? Não, está todo mundo falando a verdade. Só que cada um fala daquilo que sabe, né? Do seu dia a dia. Então, na doutrina espírita, a gente aprende isso, que os espíritos nada mais são do que nós, homens desencarnados, e que cada um fala daquilo que dá conta da sua realidade, né? E aí o Kardec foi organizando isso em espíritos, né? Desde os espíritos mais primitivos, que são aqueles que ainda não sabem muita coisa, porque eles são ignorantes, e ignorantes no sentido mais puro da palavra, né? Porque ignoram as coisas, aqueles que vão se elevando na escala espírita. E como é que a gente se eleva na escala espírita? À medida que a gente se desenvolve intelectualmente, que a gente adquire mais conhecimento e passa a compreender o mundo e compreender as coisas melhor, né? Tudo. Então, a gente vai se elevando intelectualmente, mas também moralmente, à medida que a gente deixa uma série de entraves mais materiais para trás.
Então a gente tem desde os espíritos mais primitivos até os espíritos puros. Eu não vou falar aqui de espírito puro hoje, porque está acima da nossa realidade desse momento, mas eu trouxe um pouquinho do que são os espíritos bons, porque neles a gente pode mirar e a gente pode almejar ser um pouco como eles. No livro dos Espíritos, eles definem os espíritos bons como sendo aqueles que são felizes. Eles já são felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. O amor os une. Não são atormentados nem pela inveja, nem pelo remorso, nem por nenhuma das más paixões. Quando encarnados, esses espíritos bons, eles são bons e benevolentes com seus semelhantes. Não são movidos pelo orgulho, nem pelo egoísmo, nem pela ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme e só fazem o bem pelo bem. Agora imaginem um mundo onde todos os espíritos sejam bons, onde ninguém tem inveja, ninguém tem ódio, ninguém tem rancor, onde todo mundo faz o bem pelo bem, onde todo mundo ama de forma desinteressada. Esse não é o reino de Deus que a gente imagina? Esse não é esse paraíso, esse mundo mais perfeito, onde a gente vai poder ser feliz, onde a gente vai poder ficar em paz, onde um vai cuidar do outro, onde o mais forte vai socorrer o mais fraco, Só que a gente quer muito, eu acredito que todos nós desejamos viver nesse mundo. Só que a gente quer que esse mundo aconteça como se fosse um conto de fadas, A gente vai dar um passo e eu tô lá, onde tudo é bom, tudo é belo, todo mundo é fofinho, onde tudo dá certo. Só que para que esse mundo aconteça, é necessário que cada um de nós se torne essa criatura melhor, sabe? Para que onde cada um de nós exteriorize essa luz, esse amor. Que se todos nós estivermos transformados, gente, a nossa realidade seria outra. Mas infelizmente a gente está ainda nessa caminhada. O mais consolador que eu vejo na doutrina espírita é que a gente só tem uma coisa da doutrina que é assim, determinante, que é uma coisa que a gente não tem de onde fugir, que aquilo vai acontecer mais hora, menos hora, que é um dia a gente se tornar esse espírito bom e um dia a gente se tornar um espírito puro. Só que para fazer isso, a gente está aqui ainda na caminhada, pelejando, mas vai acontecer. E aí eu queria muito convidar vocês que estão aqui depois em casa, vocês lessem, sabe? Essa questão aí, número 100 do Livro dos Espíritos. Quem não tiver o Livro dos Espíritos em casa, a gente tem a biblioteca aqui, vocês podem pegar e levar. E quem quiser, gente, conhecer, conversar, entender mais essa obra, que é muito interessante, a gente também tem um grupo de estudo aqui, toda terça-feira, às 7 horas da noite. Tá? Vocês estão muito convidados a participar. E, além disso, eu fui aqui na questão número 916, porque Kardec, ele organizou as perguntas que ele fez em números. Isso facilita. Ele, como professor, era muito didático. Isso facilita quando a gente quer achar uma coisa específica. Na questão número 916 está escrito assim: quando os homens se houverem despojado do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum, auxiliando-se reciprocamente pelo sentimento mútuo de solidariedade. Então, o forte será o amparo e não o opressor do fraco.
e não mais serão vistos homens a quem falte o necessário, porque todos praticarão a lei da justiça. Esse é o reinado do bem, que os Espíritos estão encarregados de preparar. Então aqui a gente tem uma definição do reino de Deus, e aí tem uma outra definição também que eu achei na questão 1019, em que eles falam assim: o bem reinará na terra quando entre os espíritos que a vêm habitar os bons predominarem, porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por que eu recorri a isso aqui? Quando Jesus falava dessa construção do reino, quando ele falava de amar, de perdoar, de fazer uma série de coisas, ele estava justamente nos preparando, nos ensinando, como um grande mestre que ele era, a trilhar esse caminho de uma forma mais fácil. É como se tivéssemos dado um roteiro, um mapazinho assim, de o que a gente precisava fazer para sermos essas criaturas mais elevadas, para a gente ser feliz. E é interessante assim, você perguntar: por que eu quero ser espírito bom? Assim, porque, como espírito bom, eles não têm mais apegos materiais, eles estão muito menos ansiosos, nervosos, preocupados com um monte de coisa que a gente, eles não têm mais as más tendências. A sua vida é de paz, harmonia e amor constante. Quem que não quer aqui viver uma vida de paz, harmonia e amor constante? Foi isso que Jesus trouxe para a gente, foi isso que Jesus tentou nos ensinar. E aí ele falou que para fazer isso, a gente precisa de quê? Ficar sentado, contemplando, parado, estagnado? Não. A gente precisa estar em ação, em movimento. E aí ele usa o símbolo do quê? Do arado. Por que o arado? Porque não é uma ferramenta, não é um objeto que você põe no cantinho da sua casa ali, é como se fosse um adorno, Ele não serve para enfeite. O arado é esse objeto que a gente precisa, Agora não mais, mas naquela época precisava empunhar, precisava ir para o campo, precisava ali fazer um esforço se você quisesse ter a colheita no futuro. E aí o Emmanuel fala o seguinte: efetivamente, se desejasse, o mestre criaria outras imagens, poderia ter feito outros exemplos, poderia reportar-se às leis do mundo, aos deveres sociais, aos textos de profecia, mas prefere fixar o ensinamento em bases mais simples, simples para o povo daquela época e simples para nós aqui também, com simbolismo que a gente consegue visualizar o que ele quer da gente. E ele continua dizendo o seguinte: o arado é aparelho de todos os tempos, lá no século I e é agora mais de 2000 anos depois. É pesado, demanda esforço de colaboração entre o homem e a máquina, provoca suor e cuidado, e sobretudo fere a terra para que produza, constrói o berço das sementeiras e a sua passagem, o terreno cede para que a chuva, o sol e os adubos sejam convenientemente aproveitados. Então a gente já sabe que o arado é aquele objeto que a gente usa para cavar, buracos em linha reta num campo, para que ali depois se possa adubar e semear. Quem aqui nunca viu um pomar, com aquelas árvores todas enfileiradinhas, uma horta muito bem cuidada, que é muito bonito de ver. Então isso demanda não só esse esforço que ele falou aqui, mas eu acho também um grande comprometimento e disciplina, porque se te dá uma missão de arar um pedaço de terra, e aí você fala: é muito difícil, estou cansado, não quero, minhas costas estão doendo, estou com preguiça, não sei o quê, o trabalho não vai ser concluído, E aqui ele diz para a gente não olhar para trás, porque é muito importante, se você já fez uma fileira, fez outra,
né? Você tem que estar concentrado naquilo que você está fazendo, porque se a gente se distrai olhando para o lado, olhando para trás, pode até ser que você saia da linha, daquele percurso que você estava fazendo e destrua o trabalho que foi construído até então. Vocês percebem quanto que essa metáfora que Jesus usou, né, o simbolismo dele pode ser rico e amplo, né? Porque a gente tem que ter um foco muito forte naquilo que a gente quer fazer. E a gente pode pensar que esse campo que está sendo arado não é só a terra física, né? Às vezes é também, né? E às vezes isso é muito terapêutico. Mas pode ser o campo da nossa alma, né, que precisa se livrar, né, como ele fala aqui, ó, que os espíritos puros não têm mais egoísmo, não tem tanta preocupação com as coisas materiais, não tem mais raiva, não tem mais inveja, né? Então a gente precisa arar essas coisas, né, cuidar desse nosso campo íntimo. A gente também precisa às vezes arar o campo familiar, né, onde a gente tem aí todo um terreno muito amplo de cuidados, né? Ou arar o campo do nosso trabalho, onde a gente foi convidado a atuar, né? O que não falta para a gente, com certeza, são oportunidades de trabalho. Agora, se a gente olha para um solo e fala assim, isso está pedregoso demais, né? Está difícil, está muito trabalhoso, e aí a gente desiste. Ou então a gente fala, está muito árido, a terra está muito seca, por mais que eu tente, faça força aqui, não estou conseguindo fazer um buraquinho que seja, sabe? A gente não pode esmorecer, gente, não pode desistir, né? É preciso que a gente persista, sem olhar para trás, sem desistir, porque a gente sabe que nós estamos encarnados exatamente onde a gente precisa estar, né? Então, se vocês receberam assim uma terra seca, né, ou um monte muito íngreme, ou um terreno mais pantanoso, né, cada um sabe onde vai ter que colocar o seu arado. Mas é importante que, como diz Jesus, a gente segure firme esse arado e não desista, não esmoreça. Né? Ele representa justamente esse compromisso que a gente precisa ter, tanto com o nosso aprimoramento intelectual, porque à medida em que a gente está disciplinado em fazer alguma coisa, a gente vai adquirindo uma série de conhecimentos, mas também com a nossa disciplina moral, né? Mais resilientes, mais determinados a conquistar aquilo que a gente quer, né? E é tarefa fácil? Nem um pouco, né? Jesus nunca prometeu facilidade para a gente, né? E meio bom espírito vai falar isso, tanto que o Emmanuel fala aqui ao contrário, que vai demandar força, suor, cuidado intensivo, e é um trabalho que cada um de nós tem que fazer, né? E aí ele segue dizendo o seguinte: é necessário, pois, que o discípulo sincero, né, ou seja, que aquela pessoa que está realmente determinada a seguir os passos de Jesus, né, determinada a buscar a felicidade, né? Porque é interessante, gente, que todo esse esforço, que toda essa disciplina, eu não estou fazendo por conta do outro, sabe? É uma disciplina que eu preciso fazer para que eu alcance esse estado de paz, de felicidade, né? E à medida em que eu esteja mais feliz, mais em paz, né, que eu seja uma pessoa melhor, automaticamente eu vou estar auxiliando quem está ao meu redor a ser melhor também, né? Mas tem um objetivo bem egoísta aqui a princípio, que é a gente cuidar da gente, né? A gente elaborar, né, em nós, cada um de nós cuidar para ser uma pessoa melhor. E aí ele fala que para isso é preciso que a gente tome lições com o divino cultivador, né? E como é que a gente toma essas lições com o divino cultivador, né? Porque é preciso que a gente sinta a presença, né, de Deus e de Jesus muito ao nosso lado,
justamente para a gente não desistir e não esmorecer quando o sol estiver mais forte, estiver queimando a gente, né, aquele calor insuportável, quando a gente estiver com muita sede no terreno, quando a gente estiver com a dor nas costas, quando estiver muito cansado, falar assim, vou desistir, né? Então é sentir a presença do Mestre pertinho da gente. E isso a gente faz através da oração, né, da prece, através de buscar contemplar a natureza e reconhecer, né, nesse campo ao nosso redor as leis divinas, né, reconhecer ali a obra de Deus, porque isso alivia e acalenta o nosso coração. Buscar, né, ter fontes de sustento para a nossa alma, né? Por isso que eu recomendei o grupo de estudo do Livro dos Espíritos. Aqui na casa a gente tem vários outros grupos de espírito, que isso nos ajuda muito, vários outros grupos de estudo, que isso nos ajuda muito, né, a um fortalecer o outro nessa jornada, nessa caminhada, a não largar o arado, porque o Emmanuel fala o seguinte, que a gente precisa estar abraçado ao arado, não é só pegar ele de levinho, não, a gente precisa se abraçar de fato a esse instrumento, né, já sabendo que isso vai ser difícil. Ele fala que abraçando-se ao arado da responsabilidade, né, porque isso é uma tarefa individual, que cada um de nós tem que pegar. E aí ele fala, na luta edificante. A gente sabe que o espírito mais superior, assim, ele nunca usa uma palavra à toa, né? Então, ele fala aqui da construção, da responsabilidade, da luta, deixando muito claro para a gente do esforço que a gente vai ter que fazer. E ele continuou, sem dele retirar as mãos, de modo a evitar os prejuízos graves à terra de si mesmo. Né? Então a gente não pode esquecer que nós estamos usando esse arado na terra de nós mesmos, seja no nosso espírito, no nosso coração, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Nós estamos arando cada um nós mesmos. E aí, como eu falei, se a gente começa, em vez de estar aqui firme no meu arado, cuidando, né, de eliminar as ervas daninhas que eu tenho, que eu trago, que eu preciso, né, cuidando aqui do meu solo, se eu começo a olhar porque o vizinho do lado está fazendo, porque o outro não olha, o outro não está arrumando direito, porque o outro fez não sei o quê, você olha para trás para falar como é que eu estava fazendo antes e como é que eu estou agora, eu posso me desviar, me perder e estragar, né, boa parte do que eu fiz antes. Porque mesmo que eu tenha vindo lá atrás, né, fazendo um negócio todo tortuoso assim, se agora eu já consigo fazer um pouquinho mais retinho, né, esquece o que ficou para trás. Foca no presente, mirando no que a gente quer no futuro. É isso que Jesus fala. Porque se a gente olha muito para o passado, a gente pode paralisar, né, a gente pode ficar tão sufocado no remorso, né, na culpa, pensando assim, em tudo de errado que a gente já fez lá atrás, e aí não conseguir seguir adiante. Então, o que está feito até aqui, gente, está feito. Eu só fiz linha torta? Eu só conseguia fazer linha torta até aqui. Agora eu consigo fazer aqui, ó, de meio metrinho mais reto? Maravilha, né? Vamos embora, vamos seguir em frente. E aí o Emmanuel continua falando o seguinte: meditemos nas oportunidades perdidas, nas chuvas de misericórdia que caíram sobre nós e que se foram sem qualquer aproveitamento para o nosso espírito, no sol de amor que nos vem vivificando há muitos milênios, nos adubos preciosos que temos recusado por preferirmos a ociosidade e a indiferença. Eu achei esse trecho aqui muito bonito, porque ele deixa claro que nós não estamos sozinhos nesse trabalho, né? Que a todo instante existem essas chuvas de bênçãos, sabe?
essas chuvas de misericórdia caindo sobre nós. Às vezes através de alguém que chega para nos auxiliar, né, com uma palavra de incentivo, né, às vezes através de oportunidades que nos aparecem para fazer um trabalho que vai ser um trabalho edificante, né? Então, são muitas as oportunidades que nos chegam, e ele faz um alerta para que muitas vezes a gente deixa isso passar. Ele fala aqui que caíram sobre nós e que se foram sem qualquer aproveitamento, né? Sei lá, às vezes nos fazem um convite que aquilo ia ser muito importante, tanto para a gente adquirir, né, melhor cabedal de conhecimento intelectual, tanto para a gente melhorar o nosso aprimoramento moral, e ele fala aqui, ó, que por preguiça, por ociosidade, a gente não aproveita. Ele fala, não, hoje está muito frio, não quero não, né? Tá, eu estou cansada, prefiro ficar em casa vendo a série na Netflix. Hoje é dia da minha novela, hoje tem jogo, hoje não sei o que tem, não vou, né? Não quero, isso dá trabalho, eu não tenho tempo, estou muito ocupado. A gente ouve muito isso hoje, né? Eu estou fazendo muitas coisas, estou muito ocupado e eu não tenho tempo. E de fato, né? Acho que hoje a gente vive numa correria tão grande, né? A gente está tão envolvido nas tarefas do dia a dia, a gente trabalha muito com as coisas para ter os bens materiais, né? Nosso trabalho, muito no nosso lar, na nossa casa, arrumando, cuidando, não sei o quê. E aí eu pergunto a cada um de vocês, assim, quantos minutos por dia vocês tiram para botar a mão no arado, né? E para cuidar também desse solo espiritual, né? A gente está tão preocupado com tantas coisas, porque se a gente fica muito apegado às coisas materiais, gente, a gente deixa essa chuva de bênçãos passar, a gente fica agarrado à matéria, e aí a gente fica cada vez mais perdendo tempo de nos tornarmos essas criaturas que vamos viver como uma vida de paz, de harmonia e de amor constante, né? Para que a gente tenha a paz, a harmonia e o amor constante nas nossas vidas, que a gente tanto sonha com isso, é preciso que a gente tenha tempo, que a gente tenha disciplina, que a gente tenha vontade de botar a mão no arado e dedicar um tempo do nosso dia ao nosso espírito eterno, né? A esse ser que é o mais importante de todo em nós. E, né, não dá sempre a preferência para as outras questões que são, às vezes, muito mais sedutoras, né? Porque imagina, você está ali arando o solo com toda a dificuldade, e aí uma pessoa te chama para fazer uma outra coisa muito mais divertida, né? Muito mais leve, né? Que não demanda esforço nenhum. Mas que maravilha! A gente larga tudo e vai, né? Mas que recompensa a gente terá com isso? E é justamente nessa questão da recompensa que o Emmanuel fecha esse texto, porque ele diz assim, ó, primeiro ele fala o seguinte: examinemos tudo isso e reflitamos no símbolo de Jesus, né? Que é esse convite para a gente sair daqui pensando, né, se a gente está ou não arando esse solo de nós mesmos. E ele segue falando que um arado promete serviço, sem dúvida. Ele promete também disciplina, aflição, porque nem sempre esse trabalho vai ser fácil, né? E promete, além disso, cansaço. Tem hora que a gente está querendo desistir mesmo, com certeza, todos nós, né? Estamos encarnados, somos humanos, sentimos dores, sentimos fome, frio, cansaço, tudo isso faz parte da nossa jornada. Mas ele diz que, no entanto, não se deve esquecer que depois dele, né, depois de todo esse trabalho, de todo esse cansaço, né, de todas essas dificuldades, nos chegam as semeaduras e nos chegam também a colheita, né? E qual que é a colheita que a gente espera? Aquela, né, de vivermos o reino de Deus aqui, né? O reino de Deus construído dentro de nós,
O reino de Deus, que é a felicidade, que eu tenho certeza, gente, aqui cada um de nós, né, tem uma peculiaridade, cada um vive de um jeito, cada um tem uma preferência, tem uma realidade, né? Cada um tem os seus talentos, né? Cada um é de um jeitinho. Mas todos nós, sem exceção, a gente quer sermos felizes, sabe? A gente almeja muito isso. A gente quer uma vida de paz, de serenidade, de tranquilidade. Fala sério, quando a gente ouve falar nesse mundo assim, de benevolência, de um ajudando o outro, de solidariedade, sem ódio, sem raiva, sem briga, sem violência, a gente não gostaria de viver nada, né? Só que para a gente atingir isso, é preciso que haja essa colheita, né? Que haja a primeira semeadura. E é muito legal esse símbolo de Jesus, porque primeiro a gente vai ter que fazer todo o esforço para arar a terra, né? Aí arou o campo, aí depois vai ter que semear. Semeou, tem que adubar, tem que cuidar, tem que regar, né? Tem que esperar aquilo crescer e só depois vai dar fruto. Então tem que ter paciência. Pode ser, provavelmente, nós estamos falando de uma conquista que ainda não é desta encarnação, né? Mas nós estamos trabalhando aqui, e no Evangelho segundo o Espiritismo está muito claro que hoje nós já somos muito melhores do que nós fomos 100 anos atrás, né? Hoje nós já estamos fazendo a nossa linha aqui do arado mais retinha, nosso campo já está melhor, e que à medida em que a gente vai fazendo as coisas de forma mais acertada, a gente já vai vivendo essa felicidade desde já, né? Porque os problemas que nos acometem, né, as doenças, tudo, são muito fruto do que a gente já vai colhendo, do que a gente plantou lá atrás. Então vamos, né, cuidar para que a gente já faça essa plantação melhor desde já, né? E aí ele termina dizendo isso, que nos chegam as semeaduras e as colheitas, pães no prato e os celeiros guarnecidos. Então, se a gente quer, né, gente, colher essa vida de paz, de harmonia, de tranquilidade, se nós almejamos tudo isso, é por isso que a gente acordou cedo, para estar aqui, mais pertinho de Jesus, vamos rezar, né, orar, pedir muita ajuda, porque não é tarefa fácil, como o Emmanuel disse aqui, que a gente tenha essa disciplina, que a gente tenha essa força de vontade, né, de todo dia botar a mão no arado. Nem que a gente comece assim, ó, hoje eu vou arar meia horinha aqui nesse campo, amanhã eu já consigo arar uma hora aqui. Olha esse campo que eu nem consegui entrar nele, hoje eu já estou conseguindo entrar. Mas que a gente não esmoreça, né? Porque eu preciso que cada um de vocês façam isso, né? E vocês precisam que eu também faça isso, para que a gente possa construir, edificar o reino de Deus aqui, né? Ao nosso redor. O convite do Emmanuel é esse e de Jesus também. Muito obrigada, um bom domingo a todos. Bom dia a todos. Obrigada, Andréia, pelo estudo da manhã, pelas reflexões, né, juntamente aí com o Emmanuel e os outros espíritos também auxiliam. E vamos fazer nossa prece de agradecimento a Deus, a Jesus, nosso irmão maior, nosso modelo e guia que trouxe para nós o roteiro seguro para a nossa felicidade. E aproveitando, Senhor Jesus, esses instantes, onde as vibrações de amor, de paz, de serenidade se fazem presentes neste ambiente, em nossas mentes, em nossos corações, que possamos também orar e irradiar para todos os nossos irmãos em humanidade, aqueles que passam pelos desafios, as dores do corpo, pelas dores da alma, que eles possam, Senhor, nesse instante, perceberem, sentirem
o amor de Deus a vibrar em seus corações. Conforme disse Jesus, o reino de Deus habita dentro de nós. Obrigado, Senhor, por esta manhã agradável, por este momento de confraternização, e que possamos ir para os nossos lares carregando conosco todas essas energias boas. Que assim seja. Aqueles que desejarem tomar o passe, vão ser chamados. Os que quiserem ficar também um pouquinho aqui no salão, sentindo as energias, podem ficar à vontade. Bom dia a todos.